Olá, meus amigos. Juntos estamos novamente para estudarmos a palavra do nosso Deus em Palavra Poderosa, aula de número 121. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. A palavra do Senhor na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nos revela o seguinte: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica nesse texto, evidentemente pelo Espírito Santo, orientando que os irmãos devem se apartar de todos aqueles que adentram a congregação, todos aqueles que ainda dizem que são irmãos, porém resolvem viver uma vida desordenada e não seguindo a tradição, não seguindo a palavra, não seguindo a orientação da liderança evangélica. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos e não nos associarmos com aqueles que não levam o Evangelho a sério, aqueles que deliberadamente resolvem ter uma vida promíscua ou resolvem caminhar em condição de pecado. Essas pessoas nós devemos nos afastar delas e, evidentemente, nos unirmos com aquelas pessoas que têm prazer pela palavra de Deus, pela oração, pela santidade, tem prazer pelo trabalho de Deus, pela obra de Deus. Estamos nessas aulas abordando o tema Batalha Espiritual 3. Estamos falando dentro dessa abordagem da armadura de Deus. Aqui nós já falamos sobre várias peças da armadura e nós então estamos chamando a atenção para o conhecimento sólido, o conhecimento robusto, maduro da palavra de Deus que todos nós devemos ter, porque só dessa maneira nós estaremos revestidos pela armadura de Deus, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho mais de 27 anos que eu frequento a igreja evangélica, que eu me converti, e durante todo esse tempo eu já li a Bíblia várias vezes, né? Mas é claro que essa condição tem me dado um bom conhecimento da palavra, um conhecimento panorâmico, não o suficiente o quanto eu gostaria. Porém, eu quero dizer aos irmãos que todos nós temos que ter uma disciplina em relação à palavra de Deus, em relação à oração, né? Nós entendemos e percebemos que há muitas pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos e nem sequer pode dizer que leram a Bíblia toda, leram a Bíblia de capa a capa, pelo menos uma vez na vida, né? Às vezes as pessoas, elas leem textos da Bíblia, podem até ler livros da Bíblia, mas é necessário que o cristão conheça a palavra de Deus panoramicamente, né? Conheça a história bíblica, conheça a geografia bíblica, conheça a contextualização que a palavra de Deus estabelece, né? E não só isso, o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo em que a raça humana está vivendo na face da terra em relação ao cumprimento da palavra profética do nosso Deus, né? E nós não podemos usá-la como mapa, como bússola, se assim nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não entendermos como é o funcionamento da palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam se enganando, achando que pelo fato delas frequentarem os cultos ou
está frequentando uma igreja, elas pensam que elas estão cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você realmente conheça a sua palavra e siga através dela, né? Mas na sua totalidade. E tem pessoas que não conseguem orientação na Bíblia e acabam deixando, muitas vezes, a igreja de Jesus Cristo, acabam se desviando, né? E acabam achando que ter uma vida normal, natural, segundo o padrão que o mundo estabelece é normal, né? E na verdade não é assim. E poderão continuar frequentando os cultos e se divertindo com programas de lazer, mas sem utilizar a espada do Espírito, evidentemente, né? Sem entrar na luta efetivamente. Fazem parte de uma ou mais de uma, às vezes mais de uma congregação, mas muitas pessoas acabam não se firmando, né? Segundo a palavra de Deus. Então, nessa peça da armadura que estamos falando sobre a espada do Espírito, que é justamente o conhecimento da palavra. Mas nós entendemos que em tudo isso há os preparados, aqueles que são destros, aqueles que conhecem com profundidade. Há homens e mulheres que são realmente sérios, que são maduros, que estão no corpo de Cristo rompendo e fazendo a diferença, né? Nós temos exemplos na palavra de Deus, um texto que podemos mencionar está em Juízes, no capítulo 20, versículos 15 e 16, que diz: E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então veja a grande habilidade dos moradores de Gibeá, né? Esses 600 homens que vieram ali da tribo de Benjamim e eram homens habilidosos, homens altamente treinados, capacitados, peritos na arte da guerra. Então hoje nós temos que ser peritos na arte da batalha, nós temos que ser peritos na arte quando se refere à questão bíblica, quando se refere-se à questão do reino de Deus. Então não basta ter a Bíblia em casa ou levá-las no culto, é preciso conhecê-la, tê-la em nossa mente e em nosso coração, saber o que ela diz, conhecer as suas instruções, conhecer as suas orientações. A própria palavra em João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conclusão lógica: quem não conhece a verdade continua escravo, continua cativo, né? Da situação, dos homens, do sistema, né? Da enfermidade, da religiosidade. São tantos os cativeiros aí que afligem os homens porque não conhecem a palavra de Deus. Agora, como é que se conhece a verdade? Não há outra maneira se não for através da Bíblia Sagrada. Somente através da Bíblia, não há alternativas, né? Mesmo que um anjo venha nos dizer o que fazer, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, deve ser rejeitado de imediato. Então não há nenhuma outra fonte que o homem possa buscar a verdade a não ser na Bíblia Sagrada, né? Isso é absoluto, isso não é relativo. Então Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9 está escrito: Admira-me de estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,